E a saúde, família, saúde e paz. Não vou demorar muito tempo, né? Mas queria passar também no sentido de pedir desculpas aí ao pessoal que estava expectante no sentido de hoje termos uma live muito mais interativa, né? Com a abertura da linha, só que infelizmente por razões técnicas não estamos conseguindo fazer esse cruzamento, tanto eu, o Isidro e o Ariel, tá vendo? Então está um bocado complicado, não sei porquê, eu também o meu telefone está um bocado pesado, mas em todo caso estou aqui, né, no sentido, primeiramente, de pedir desculpas por causa desse nível de expectativa que a gente também criou, por causa da linha aberta. E tínhamos um tema que é um tema pertinente, que é um tema atual, que era relativamente à subida dos preços dos combustíveis. Estamos a falar essencialmente a gasolina, né, que saiu de 160 para os 300 quantos. Então, mas em todo caso estamos aqui. Eu queria dizer o seguinte, é legítimo para qualquer indivíduo no mundo, é legítimo para qualquer indivíduo no mundo se autodefender. É legítimo ter o posicionamento de autodefesa. Nós, se olharmos por que o MPLA humilha, explora, mata, rouba e te expulsa do país, todos os cidadãos que são contrários ao MPLA vão passar por esse processo. Porque o Estado de Angola é um Estado que de facto é fictício. Ele nunca existiu. O Estado de Angola, essa Angola país, essa Angola nação, nasceu na base do poder da força e da exclusão do outro. Ou seja, em vez de ser um país que se proclama uma independência com a vontade dos angolanos, a nossa independência foi proclamada num posicionamento unilateral. O MPLA tirou a UNITA e a FENELA de Luanda e proclamou uma independência. Então já não aceitou o outro e usou o poder da força. Essa nação, que portanto o MPLA fala, um só povo, uma só nação, essa frase, do ponto de vista da emancipação da consciência do povo angolano, para lutar contra uma invasão estrangeira, é uma palavra certa. Mas do ponto de vista da sociologia, ela está destoada. Na sociologia não se defende um só povo e uma só nação. Defende-se várias nações étnicas e fizemos um só povo. Ou seja, somos várias nações étnicas, juntos num espaço de 1.246.700 km², nos tornamos num só povo, que é o povo angolano. Sem olhar nas diferenças étnicas, nos aceitando as nossas diferenças culturais, tradicionais, mas dentro desse espaço territorial, acabamos por ser um só. O Estado é fictício, porque o povo não tem poder. O poder político que o povo ia delegar foi um poder que foi recebido à força, em 1975. E depois começaram a fazer um processo de ensaios de poder, que foram as eleições. Que elas todas foram fraudulentas, sem lisura no processo, sem transparência. As eleições feitas com as máquinas, os computadores, o Conselho Nacional Eleitoral, o Tribunal Constitucional, do MPLA, porque o Estado está sequestrado. O MPLA é forte porque usa toda a estrutura institucional pública ao seu favor. Tem a polícia, os serviços de inteligência, tem o Exército Nacional, tem a função pública. Então todo mundo se torna refém, se torna escravo. O combustível subiu há um bom tempo aí atrás na Alemanha. A Alemanha, país do primeiro mundo, a primeira grande economia da Europa. A Alemanha que esteve dividida durante quase 60 anos. A Alemanha que foi vítima de derrota de duas grandes guerras de dimensão mundial do ponto de vista histórico. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918. A Segunda Guerra Mundial, que começou propriamente em 1939, com a anexação da Renha e da Polônia. Da Polônia se oficializa-se de facto até 1945. E a Alemanha, quando perde a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já era uma potência europeia, uma potência mundial, perde a Primeira Guerra Mundial.
Assim que ela perde a Primeira Guerra Mundial, foi-lhe aplicadas medidas severas, ou seja, a Alemanha tinha colônias em África, tinha uma economia muito forte, mas o país que provocou a guerra, que desestabilizou a Europa, perdendo a guerra, vai passar por um processo de uma humilhação que vamos chamar do Tratado de Versalhes. É no Tratado de Versalhes que se retira as concessões coloniais da Alemanha e aplica-se medidas duras, incluindo territórios da Alemanha, passam a ser retalhados, divididos por alguns países europeus. E depois, o que é que o grande movimento alemão do nacional-socialismo, para falar essencialmente do surgimento do partido nazi, do Hitler, eles olham para a Alemanha. O Hitler, quando sai da guerra, olha para a Alemanha, uma Alemanha totalmente atolada, totalmente arrebentada. Então, junta nacionalistas e patriotas alemães no sentido de elevarem o orgulho do povo alemão. Vão fazer um grande combate naquela altura com o imperador, que eu acho que era imperador, né? Era imperador. É o imperador, mas está sempre a fugir um bocado. Vão fazer um grande combate contra o governo e vão aplicar o Putsch de 1925, ou seja, uma tentativa de uma manifestação que foi classificada como um golpe de Estado. O Hitler vai parar para a cadeia, e na cadeia ele escreve o célebre livro dele, é o Mein Kampf, A Minha Luta, que ele demonstra a sua visão sobre o mundo e sobre a Alemanha, né? Mas depois eles entram dentro de um processo da legalidade para discutir política por via de um partido político, que é o Partido Nazi, que é o Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Em 1930 a 1933, o Hitler, eles ganham as eleições, conseguem dominar o parlamento e se tornam a maior força política na Alemanha, e o Hitler se torna chanceler da Alemanha. Até depois de entrar o processo da grande elevação e desenvolvimento da Alemanha nos anos 30 até os anos 40, e a Alemanha se torna numa grande potência bélica, mundial e econômica, que vai declarar a Segunda Guerra Mundial. Mas esse período da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perde novamente a guerra, vai passar agora por um processo de uma divisão hegemônica entre o capitalismo e o comunismo, ou seja, o socialismo da União Soviética, porque a União Soviética e os Estados Unidos da América foram os dois maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial, porque tinham os exércitos muito mais poderosos, que tiveram a grande capacidade de esmagar o exército alemão, o grande exército alemão. A Alemanha fica dividida 60 anos, até dia 9 de novembro de 1988, com a queda do Muro de Berlim e o desmembramento, aliás, da União Soviética, e a Alemanha entra num processo de unificação. Vocês veem só a Alemanha que se uniu entre 1989 e 90, hoje se tornou a maior economia da Europa, uma das maiores economias do mundo. Imagina, um país que teve 2 guerras mundiais. O que é que esteve em causa na edificação econômica e do orgulho do povo alemão? Liderança. Indivíduos que têm brain, que têm conhecimento, sapiência, que trabalham como equipa. Angola, desde 1975, o país só está a regredir. Cada ano que passa, a gente recua para trás do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista social. O alemão combustível subiu, um país sério, do primeiro mundo. Os alemães saíram à rua, paralisaram as estradas todas, deixaram os carros. O governo foi obrigado a recuar. E a Alemanha não tem capacidade de produção de petróleo que tem em Angola, porque até a boa parte do petróleo da Alemanha vinha da Rússia na altura, até antes de começar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Um dos maiores investidores dos gasodutos que vinham da Rússia para a Europa do Ocidente foram investimentos alemães. Os Nord Stream 1, Nord Stream 2 foram investimentos alemães. Angola é um país com 1.246.700 km², com terras aráveis, com mais de 77 rios, com mais de 300 lagos. Há países em África que não têm os rios e água na dimensão que tem Angola. A África do Sul não tem, por exemplo. A cidade de Cape Town, às vezes, tem crises de água. Está vendo? Tem crises de água. Mas eles
tenha uma economia diversificada, que não depende de um determinado setor, como Angola tem. Se o petróleo desaparece hoje, no nosso país, entramos por um desespero. Se com o petróleo, e sendo o segundo maior produtor de petróleo do continente africano, mano, abaixo esquece. Da África Preta. Mano, não há combustíveis nas bombas, temos problema de distribuição, temos problemas de produção. Como é possível? Estamos calados. Intelectuais estão onde? Estão a se fingir que não estão a ver. O dia que o povo angolano perceber que o poder lhe pertence, eu vos garanto, no dia seguinte João Lourenço vai entrar num avião e vai fugir do país. Família, o que vai acontecer daqui a dias em relação à subida dos preços dos combustíveis não se chama manifestação, não. Chama-se convocação geral. Somos 32 milhões de angolanos. Então é uma convocação geral. Porque o que aconteceu ontem e começou a funcionar no dia 2 de junho de 2023 é a abertura da porta que vai nos levar numa avenida longa de caos. Caos total, porque temos uma economia petrodependente. Eu também sou de acordo com a retirada das subvenções por parte do governo, mas logo agora, por que não começamos mais cedo em 2016? Essa hora estávamos a tentar ir buscar estabilidade. Agora, nesta fase, com o nível de desemprego é super elevado, o setor econômico nacional está quase totalmente estagnado. Um país que vive quase aquilo que consome na base da importação. Olhos para a nossa economia. Ainda não demos passo pelo processo da diversificação. Se não for o petróleo, vamos viver de quê? Vamos viver de quê? Quantos recursos temos? Quase 36 na tabela de Mendeleev. Quais são os benefícios dos recursos de Angola para o povo angolano? Zero. Porque Angola é um país que se fundou na base da força e da exclusão do outro. O outro não pode existir na visão do MPLA. Quem não é a favor do MPLA é inimigo do MPLA. Essa é a ideia que o MPLA tem. Angola é uma fazenda só para saque. Eles nem sequer se dão o luxo de esconder ou guardar os dinheiros nos bancos locais. Levam tudo lá fora. O presidente tanto alarido a falar das instalações hospitalares que ele inaugurou. Sua própria esposa saiu de Angola, foi fazer agora consulta lá fora em Espanha. A própria ministra da Saúde, Silvia Lucuta, saiu de Angola, foi fazer consulta, foi fazer operação numa clínica no Porto, em Portugal. Tantos recursos. Portugal é um país muito pobre ao lado de Angola, mas o português tem dignidade de vida, porque Portugal tem lideranças, tem homens que pensam o país. Portugal tem homens que pensam o futuro para todos. Angola não tem homens que pensam o futuro. Angola tem chefes bandidos, que usam poder e cargos públicos para roubar, para matar, para intimidar, para perseguir. João Lourenço faz entrevistas com sorrisos falsos, como se fosse um grande estadista. De quê, mano? Nem o Conselho Nacional Eleitoral conseguiu apresentar, fazer a fixação das datas sínteses até hoje. E você estranha com uma vitória eleitoral. De quê? Família, vou-vos pedir encarecidamente, angolanos, isto não será uma manifestação, será uma convocação geral de Cabinda, o Cunene, do Mar ao Leste. Vão ver as condições das populações que vivem no Zaire, terra que produz muito petróleo. Vão ver as condições de vida das populações que vivem em Cabinda, terra de muito petróleo, miséria. Vão ver as condições das populações nos bairros periféricos de Luanda,
miséria. Sabe por quê? Porque a gente obedece demais. Eu curto muito de um filósofo de rua, já há muitos anos, chamado Eduardo Maieri, um brasileiro. Ele dizia o seguinte: onde ninguém obedece, ninguém consegue mandar. Nós obedecemos, nós aceitamos, nós engolimos, temos medo de morrer, mas morremos de fome, de desespero, de frustração, de miséria, de desemprego. Agora somos gatunos, todos jovens, estão a se perder no mundo do crime. Tu olhas para a juventude, não tem futuro, não tem rumo. Porque não existe um projeto, mano. Não tem. Olha para nossas manas, nossas irmãs a se perderem na prostituição. Eu sou da zona do Quilamba. Vai à feira, mulheres a beberem como se fossem homens, sentadas nas mesas à espera da próxima rodada. Quem é o gajo que vai aparecer que é para pagar, mano? Tá grave, mano. Quando as mulheres se prostituem, não têm dignidade, então significa dizer que o país não tem futuro. Porque a mulher é o berço, é o centro, aquela que cria o caráter do indivíduo, aquela que nos educa, que nos dá o sentimento, tá vendo? Que nos amamenta, que nos dá o princípio do humanismo e da humanidade, mano. As mulheres estão perdidas, mano, no álcool, na frustração, no desemprego. Porque a gente, em vez de se unir, de se dar pilha, ficamos calados no canto a beber uma birra, à espera que Deus faça. Deus não faz para aquele que não se esforça, mano. Não adianta ir na igreja, estás a perder tempo. Vais meter só o pastor a ficar rico com teu dinheiro, mano. Esses pastores, estes não seguem aquilo que Jesus pregou, porque Jesus foi um revolucionário que combateu a tirania do Império Romano. Leiam bem a Bíblia, vão lá interpretar, só estou a mentir. Não é possível. Classe média de Angola está a morrer. Os angolanos de classe média estão a vender casa. Gangsta, vendi minha casa. Mano, consegui. Consegui. Agora, sabe o quê? Vistos. Estou a levar os meus filhos, estou a bazar, meu. Prefiro limpar chão em Portugal. Sei que terei dignidade, vou dar um copo de leite com pão e uma manteiga. Flora. Mano, isso parte o coração, mano. Parte o coração. Parte o coração. Taxistas, não se enganem que esses cartões que estão a vos dar, mano, o MPLA é mentiroso. Só são os primeiros dias. Sabe por que eles conseguiram vos agarrar? É que eles sabem que vocês são um polo positivo de desestabilização e desordem social. Se os taxistas dizerem não, paralisam a economia nacional, paralisam o comércio, paralisam a mobilidade pública. Esse cartão é falso, não tem garantias, mano. Nós temos que estar preparados para dizer não. Não concordamos. Para dizer, preferimos passar fome, mano. Nós aguentamos na época da Covid 3 meses em casa, aliás. Não podemos ficar uma semana para fazer o governo estremecer. Não podemos. Não podemos ficar uma semana em casa. Mano, como é, família? Não há futuro, família. Não esperem o americano vivo e salvar. Ah, está à espera que os americanos têm que intervir. Estados Unidos da América é um outro país, mano. Os interesses dos americanos não são os interesses dos angolanos, mano. Ah, não, os franceses vão vir. Deixa os franceses em paz na sua própria terra, mano. Os interesses da França não são os interesses dos angolanos. Os angolanos têm que lutar por si, por nós próprios, para salvarmos o futuro das crianças, para abrandarmos. Manos, nós temos que parar o João Lourenço. Temos que parar o João Lourenço.
Porque se a gente não parar o João Lourenço vai acabar conosco. Ainda não está um ano no segundo mandato. Vai completar entre agosto ou setembro de 2023. Primeiro ano. Sendo que tem 5 anos para estar no poder, em menos de um ano, estamos a viver nessas condições. Lá à frente vai ser como? Família, temos que parar o João Lourenço. Esse motorista que está a conduzir o autocarro é um motorista louco. Vai nos levar num penhasco, vai nos fazer ir bater numa montanha, vai fazer um acidente. Se somos um povo lúcido, então que agarremos o volante e lhe tiramos, para não criar um desastre maior. O Isidro está a me ligar. Eu, quando sair, o Isidro vai entrar. Está vendo? Então combinamos assim. O Isidro vai entrar. Temos que tirar o motorista do caminhão chamado Angola. Esse motorista é louco, é desencartado, não tem responsabilidade. Nós somos passageiros e estamos a ver o perigo. Se ele bater, não vamos lhe acusar, não é ele. Sabe, ele bateu por quê? Porque estamos a ver ele a fazer lixo e nós estamos calados. Estamos calados. Quando o governo toma uma iniciativa de políticas, toma medidas que não beneficiam o povo, temos que levantar. Porque se a gente aceita, então eles vão continuar a nos empurrar goela abaixo. Manos, preparem-se. Vai ser uma convocação nacional para 32 milhões de angolanos. Vamos experimentar. Vamos fazer sacrifício. Há uma convocatória nacional que está a vir aí, a partir destes dias. Vamos mostrar ao João Lourenço, ao MPLA, que o poder é do povo. E vamos mostrar a primeira vez, de facto, em Angola, que o povo tem poder. O povo sempre demonstrou. Mas eu preciso que o povo esteja unido. E vamos demonstrar. Ou o governo recua, ou o governo recua. Um por todos, todos por um. Somos o todos. Um amplo movimento de cidadãos unidos na luta e combate contra a ditadura instaurada em Angola. Não vamos ter medo. Fome, vamos aguentar. Vamos aguentar. Yeah? Eu vou sair, fiquem aí, o Isidro está a vir, família. Yeah? Mas chama-se convocação geral, generalizada. 32 milhões de angolanos. Vamos mostrar o nosso poder.